está acompanhando a gente através da internet aí. Eu quero agradecer também você que está no seu computador, está no seu tablet, você também que está nas suas TVs Wi-Fi, tem muita gente com sua TV moderna, né? Então só acessar o YouTube Paradão Evangélico e também o nosso YouTube também da TV Mais PR Brasil. Lembrando que a gente está feliz porque a gente tem o nosso Facebook TV Mais PR Brasil. Não esquece, participa ao vivo, porque hoje tem brindes maravilhosos para você, tá certo? O YouTube já sabe, TV Mais PR Brasil, e ó, acessa aí, porque hoje tem promessa para mim e para você. Tem para você? Então aumenta o som, Thiago, vai! A alegria do Senhor é a nossa força, é a sua força nessa noite. Eu quero aproveitar e já começar muito bem falando de alguns parceiros que estão dando a honra de estar conosco pela primeira vez aqui no Paradão Evangélico, tá? Eu quero mandar um abraço também ao pessoal da Pepete Moto. Você que tem sua moto com qualidade, agora na PE15 tem uma loja há 3 anos fazendo o que há de melhor na PE15, tá? A partir de agora você que tem sua moto, quer fazer aquela revisão, troca de óleo, o Pepete chegou realmente para participar com a gente. Peça, serviço, acessório, é só ligar para a nossa central 98667-6910 ou acessar nossas redes sociais, conhecer a nossa live aí também através do Pepete Moto Peça. Ele também fica na Avenida do Joaquim Nabuco, 4182, em Jatobá, bem pertinho da minha igreja lá, Cristo Reina. Quero mandar um abraço ao pessoal da Cristo Reina, tá todo mundo ligadinho aqui, tá todo mundo esperando. O Paradão hoje é vigília, viu? Já digo logo pra você, espera aí, tá certo? E quero agradecer também ao meu pastor Bruno, tá certo? Que tá me dando a honra, depois de uma festa linda de posse. Ele agora é pastor consagrado, abençoado de Deus. Foi uma festa linda demais. Eu fico feliz de ele estar aqui com a sua esposa também, nos dando a honra nessa noite de juntos a gente poder adorar ao nosso Deus. Aumenta o som, Thiago. Vai, Thiago, vai. Aumenta, Thiago. Aumenta, Thiago. Vai, Thiago. Vamos lá. A alegria do Senhor é a nossa força, é a alegria, é o Senhor que está aqui nessa noite. Aleluia. E quero falar de mais um parceiro, tá certo? Que é um parceiro que vai ficar muito aqui no Paradão, que é a Autoescola Vitória. Você que está em Vitória, estive em Vitória ontem, quero mandar um abraço caloroso pela audiência na nossa página no Facebook, muita gente adoradores conosco de Vitória de Santo Antão. Está crescendo essa cidade e o Evangelho está chegando onde jamais a gente podia chegar, agora Jesus chegou. E quero mandar um abraço a todas as igrejas de Vitória que me recebeu com tanto carinho, empresários, e a partir de agora você que quer tirar sua primeira habilitação, tem que ser com a Autoescola Vitória, tá? Há 20 anos servindo que há de melhor para você que quer tirar sua primeira habilitação. Já foi o tempo que primeira habilitação era um hobby, hoje é necessidade. Se você não tem uma carteira de motorista, você está fora do mercado, tá? Olha, a gente trabalha aí com o Centro de Formação de Condutores de Habilitação com categoria A, B, C, D e E. Lembrando que a gente tem desconto para você. E você que está no cartão aí, aproveita, porque nós dividimos até em 12 vezes, é verdade. Ou você pode ligar para a nossa central 3523-0890 ou marcar também, já agendar a sua aula, tá? Lembrando que também a gente divide até em 6 vezes no cartão sem juros, é verdade. Autoescola tem que ser Vitória, tá? Agora é Vitória para você entrar no mercado de trabalho. 3523-0890. Um abraço ao Helder, que me recebeu com tanto carinho. Aumenta o som, Thiago, vai! Para mais um parceiro aqui do Paradão. Vamos embora! É a alegria do Senhor, é a nossa força, tá bom? Quero mandar um abraço também ao pessoal aí, tá certo? De Abreu e Lima Carnes. Agora eu vou lá para a cidade dos meninos aqui, para a cidade de Abreu e Lima. Você que quer carnes, peixe, frango com qualidade. Você imagina uma empresa estar há mais de 40 anos no centro de Abreu e Lima? Quero mandar um abraço a esse empresário que me recebeu com tanto carinho essa semana, porque a partir de agora o endereço certo é o pessoal que acessa nossas redes, assiste a nossa TV em Abreu e Lima. Um abraço a todos vocês que fazem a cidade de Abreu e Lima. Quando quiser carne, já sabe, viu? Abreu e Lima Carnes.
carne, frango, peixe, com o menor preço da praça. Lembrando que agora a gente também vai trabalhar, tá certo? Com carnes nobres, carne de bode, você que gosta daquele queijinho maravilhoso, a gente vai aumentar o nosso showroom e eu quero já mandar um abraço a essa empresa que já está no mercado há 40 anos. Tem um endereço aí, William, tem um endereço no centro de Abreu e Lima, no antigo pátio da feira de Abreu e Lima, tá? Então, pessoal que quer ligar, acessa também o endereço aí e curte a página também, Abreu e Lima em Carne, tá? A partir de agora é o nosso parceiro para deixar amanhã dia de carne e você já sabe, passa Abreu e Lima em Carne. Tá aí, ó, Antônio Vitalino, 62, centro de Abreu e Lima, tá? Conquistar esse parceiro, olha, eu quero desejar para você porque a gente vai para a TV aberta, né? E a gente vai falar muito de carne ao meio-dia na TV aberta, né? Então, fico muito feliz também por você. Aumenta o som, Thiago. É mais um parceiro do Paradão Evangélico. Vai. Hey, glória. Aleluia. E eu vou chamar desse clima uma música que tocou bastante, o pessoal pediu na internet e a gente toca David Killer. Vamos embora. Abre o meu coração. Abre o coração para Jesus agora. Abre meu filho. Abre meu filho. Vamos de clima. Vamos de Na minha liberdade eu pulo e danço ao Senhor. Cadê o povo mais apaixonado por Cristo desta região? Que motivo? Sai do chão. Quero te ver. Fala comigo, vem. Abra os olhos do meu coração. Diz. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Yeah. Eu quero te ver. Vamos lá, igreja, vem, diz. Abra os olhos do meu coração. Yeah. Abra os olhos do meu coração. Eu quero te ver. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrame seu amor e poder, pois tu és santo. Fala, a igreja, diz. Exaltado e bem alto, brilhando a luz. Pois tu és santo, santo, yeah. Porque dele, por ele e para ele, abra os olhos do meu coração. Diz. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Vou na igreja, uma só voz. Abra os olhos do meu coração. Yeah. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Diz pra ele, diz pra ele. Exaltado e bem alto. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrame seu amor sobre o Brasil, Deus. Santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz. Derrame seu amor, pois tu és. Será que você pode levantar as mãos comigo? Vamos lá. Todo mundo levantando as mãos. E santo, santo, santo. O adorador diz. E santo, santo, santo. O Brasil quer te ver, Senhor. O Brasil quer te ver. Santo, santo, santo. Quero te ver, te ver, te ver. Quero te ver. Quero te ver. Quero te tocar, diz pra ele. Eu quero te abraçar. Quero te ver. Oh, quero te ver.
Senhor. Eu quero te abraçar, quero te ver. Oh, quero te ver. Diz. Quero te tocar. Eu quero te tocar. Quero te abraçar, quero te ver. Oh, oh, quero te ver. Eu quero te ver. Quero te tocar. Eu quero te tocar. Quero te ver. Com as mãos pro alto, vamos lá, igreja, fala, diz. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, 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 quero te ver. Oh, de novo. Santo, santo, santo. Oh, santo, 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 quero te ver. Quero te ver. Aleluia. Sabe o motivo dessa festa? O motivo dessa festa é Ele. Olha para a pessoa do teu lado e diga: meu irmão, meu irmão, o motivo dessa festa é Ele. Porque antes de eu chegar aqui nesse lugar hoje, eu sabia que estava aqui. Eu sou grato por isso. Eu sou cada dia mais apaixonado por esse Deus. Por mais que ele tente tirar nosso foco, ele não consegue. Obrigado, Deus, por tu me amar. Obrigado por estar nos dando a oportunidade de estar aqui nessa noite. Deus me cura. Esse homem adorador eu conheci há 6 anos atrás. Deus abençoe o ministério do Deus do Cura cada dia mais, tá? Quero mandar um abraço também caloroso ao Armazém Casa Grande. Vai construir, reformar? Vou te dar uma ótima dica. A partir de agora você pode construir amanhã, a partir das 8 da noite até as 14 horas, você corre lá para o Armazém Casa Grande. É verdade, lá você encontra tudo em um só lugar, viu? Armazém Casa Grande é o melhor da região. Aceitamos todos os cartões de crédito. Você compra tudo. Piso lá você encontra tintas, cimento, areia. Pensa num armazém completo para você. Quero mandar um abraço ao Fábio, que me recebe com tanto carinho. Foi parceiro nosso, está sendo parceiro nosso desde o início aqui no Ministério da Coisa Mais. Ele foi nosso parceiro e está aí crescendo a cada dia. Fábio, Deus te abençoe. Armazém Casa Grande. É um presente de Deus para você. Amanhã vai construir, reformar, passar na Gueiros, bem pertinho aqui em Paulista, tá? Não deixa de passar lá, porque se não passar lá vai perder dinheiro, tá bom? Casa Grande é a dica para você. Quero mandar um abraço também ao pessoal da farmácia Novo Mundo, mais um parceiro que está conosco desde o início do ministério aqui na TV Mais. A gente está muito feliz, porque é remédio genérico com qualidade, tudo no celular, tem que ser farmácia Novo Mundo. Tudo em medicamentos, tá certo? Fralda, você encontra sempre aí na farmácia Novo Mundo. Lembrando que o nosso horário é de segunda a sábado, das 6h30 às 21h e também no domingo das 7 às 14 horas, tá? Lembrando que nós temos o WhatsApp para entrega, você pode ligar 981988743. Antônio Cabral de Souza, 7669, ao lado do Mercadinho Dois Irmãos, na P22, tá? É Farma Novo Mundo, tudo para você, Jackson Flávio. Abraço, Jackson. Aumenta o som, Thiago, vai. Ô, boa. Aleluia! E quero mandar um abraço também ao pessoal da RA Multimarcas, tá? Amanhã estamos com o nosso showroom aberto, tá? Você que quer comprar a chave do seu carro, não sabe aonde vai, eu vou te dar uma ótima dica. RA Multimarcas, tem um VTzinho aí, roda logo o VTzinho, porque é bom demais, viu? Multimarcas de verdade e com todas as financeiras, 2 endereços. Abreu Lima, você encontra também uma loja bem pertinho aqui do Northway, 2 lojas, Rodrigão está lá te aguardando, com uma equipe maravilhosa de vendas e é uma empresa séria, tá? Rodrigo é a RA Multimarca, sucesso absoluto. Vamos de VT? Roda aí o VT pra gente, vamos embora. Aleluia. Não tem porquê
essa. Prepara aí, daqui a pouquinho a gente chama também, tá? E eu tô aproveitando, eu quero ir pra essa bancada aqui, que essa aqui eu gosto. Essa daqui eu gosto, viu? Essa só me deixa assim, com barriga. É verdade que é massa, mas olha, pensa numa massa abençoada, é a prima, tá? O meu tocando teve de ir embora, mas ele deixou o que há de melhor também. Um abraço ao Felipe, tá? Com 2 sabores maravilhosos. Hoje a gente tem você pode ligar agora, bater aquela fome, 3435-1968, ou acessar também nosso WhatsApp, tá? 98514-3994. Prima, essa com qualidade é forno a linha, é o maior sucesso. Deixa eu abrir para ver se Luísa vai gostar. Olha só essa, Luísa Barros, olha só essa, que delícia. Luísa, você gosta de chocolate, Luísa? Deixa ela abrir na boca, né, Luísa? E cheirinho, Luísa, um cheirinho que é gostoso, né? Olha só, essa aqui, essa é 3 sabores, você pode pedir, tá? E tem essa aqui que eu pedi, que eu acho uma delícia, essa de carne seca com catupiry, olha só. Carne seca com catupiry, prima. Essa é forno a lenha, viu? Então coloca massa, derrete o queijo, dá água na boca. Ô Bruno, você gosta de pizza, Bruno? Ama pizza, então você tem que pedir prima agora. Toda vez, então aqui tá na igreja, pede uma prima que o Felipe dá desconto também, hein, pastor? Gosta de pizza? É bom, né? Daqui a pouco a gente vai comer prima, tá? Um abraço a todos vocês que chamam essa banda, né? Essa banda não é uma banda, essa banda é um coral, né? Quero mandar um abraço aí a Jonas e Banda, da Assembleia de Deus de Abreu Lima. Vamos de música, vamos de louvor, daqui a pouquinho eu converso com ele. Toca a música, vamos embora, meu filho. Você tem o que da vida pro meu coração.
dependente de ti, Senhor. Meu guarda fiel, farol que me mostra o rumo do céu, minha vida, meu lar, meu maior amor é você, Senhor. Estou aqui para servir e entregar minha adoração, e reconheço que não mereço nenhum segundo da tua atenção, mas onde irei se só você tem o que dá vida pro meu coração? Sou um carente, sou dependente de ti, Senhor. Olha, se eu cantasse assim, eu ia vender muito CD, viu, pastor? Mas eu não canto assim. Eu sou prego assim. Mas cada um na sua missão, né? E por acaso, irmãos, falar comigo aqui, fico feliz pelo teu trabalho, tá? Quero desejar toda sorte de bênção. Engraçado que ele disse assim para mim, pastor, é a primeira vez que eu estou na televisão. E o bom é para isso, mesmo, parabéns nisso, porque Deus deu esse presente para você e para a gente. De conhecer, semana passada eu tive uma banda aqui que eu fiquei assim, mulher, desse tamanho, meu filho. Mas quando eu abri a boca, foi um presente de Deus, né? Você está me dizendo nos bastidores que você canta desde os 3 anos, na verdade? Desde a base dos 4, 5 anos. Então o pastor Roberto está de parabéns por ter essa banda que é um coral, né? E que toca também, gosta de cantar também, né? E agora com o Beto, agora você está fazendo a dupla, viu? Um é Citãozinho e Chororó, mas é Chororó e Citãozinho, né? O JG, né? JG. Manda as redes sociais pra gente, tá? Para o pessoal já manda um abraço também. Fique à vontade. Eu queria agradecer por estar aqui essa noite, uma satisfação muito grande, fiquei muito feliz de receber o convite e a gente não poderia deixar de estar aqui essa noite. Deus abençoe vocês, Deus abençoe cada um que está aí assistindo a gente. E siga a gente lá no Instagram, Jonas Gregory Oficial, no Facebook, Jonas Gregory. Tá aí, ó, na telinha, tá? Ou você pode ligar para convidar eles também para o culto da sua igreja. Eles cantam desde Pamela, tá certo? Que é minha esposa, a Oswald Paula, tá certo? Que é minha, não é verdade? Chico Cavalhais, entendeu? Ele toca Dedo de Cria também aí, tá certo? É um povo de Deus. Eu quero agradecer. Apresenta o pessoal aí também, o tecladista ali. Também do teclado, Josi Eden, certo? Roberto Luquinhas, acho, na bateria, né? Então fico feliz. E no vocal é Jonas o quê? Jonas Gregory. Certo. Você não é aquele Jonas que não foi para mim, né? Aquele que dormiu juntos, ele tá certo. Não é verdade, em nome de Jesus, tá certo? Tá bem. Deus te abençoe, tá? Fica na paz. Quero mandar um abraço carinhoso ao pessoal que tá ligadinho aí no Paradão. Eu quero dizer o seguinte, eu quero que vocês orem por nós. Eu quero já dizer meu futuro, tá? Ele está pretendendo, tá? Ele está batalhando. Que ele, quando ele chegar lá, consiga para mim uma rede boa para esse lugar de Paulista, viu? Uma rede que eu possa evangelizar o Brasil bem forte para chegar lá, em nome de Jesus no mundo, porque não é fácil uma rede aqui de internet, mas eu fico feliz aí e agradeço a Deus pela rica oportunidade que o Senhor está nos dando poderosamente, tá bom? Quero mandar um abraço também ao Café Domingo. Vou lá para minha bancada para tomar o melhor café do Brasil e aproveitar o que é de melhor nesse café, tá? Vem pra cá, LF, quem vem comigo, vamos embora, tá? Vem pra cá, vai, deixa eu tomar aqui o meu cafezinho maravilhoso, tá certo? A Priscila Galega do Café Domingo está aqui. Ela agora está sorrindo, como eu disse a semana passada para ela, Priscila, dá aquele sorriso
Aí ela disse, é porque eu sou tímida. É assim mesmo, pastor. Eu disse, não, mas tem que sorrir, porque tomar um café desse é agradecer a Deus. Vamos falar do café Domínio, tá? É o café da Arábia, 100% qualidade especial, produzido na fazenda de Ipanema, que fica localizado no sul de Minas Gerais, na cidade de Alfenas, é verdade, 100% original, certificado, rastreado e o melhor café do Brasil. Para você que está em casa e quer tomar o café Domínio, com as melhores fragrâncias, que a gente tem sabores maravilhosos, é verdade. Você encontra nos melhores supermercados do Pão de Açúcar, e lembrando também que você toma um café Domínio nas melhores cafeterias do Brasil, é verdade. Quando eu falo Brasil, é porque só aqui no estado de Pernambuco, o café Domínio já está predominando há mais de 9 anos, é verdade. E trazendo um abraço ao senhor Ricardo, que me recebeu com tanto carinho e que vai comigo para a TV aberta, tá? Então fico muito feliz porque a gente vai falar demais do café Domínio lá na nova emissora também. Então o Paradão agora vai estar na fechada aqui e se breve agora a gente também vai estar na aberta também, levando ao nosso Deus e voltando para a TV aberta. Que saudade desse povo também, tá? Então um abraço pro café Domínio, tá? Eu vou botar, já tá com açúcar por cima aqui, olha só. Então deixa eu virar aqui, vou tomar meu café Domínio. Quero desejar para vocês saúde, para vocês que estão do outro lado. E tomando café Domínio é mais qualidade para vocês. Deixa eu tomar aqui o meu, tá? Agora eu vivo só por ti. Na minha liberdade eu danço ao Senhor. Café Domínio. Olha, se você ainda não conhece, toma, porque é uma delícia, tá bom? Um abraço a todos que fazem o Café Domínio. Um abraço para o senhor Ricardo, sua equipe maravilhosa. E a partir de agora, o nosso Cantinho do Café, todos os programas aqui da rede da TV Mais pela Brasil, os nossos estúdios, toma café Domínio, tá bom? Deixa eu ir pra cá porque eu quero aproveitar. Me dá esse puff aí pra eu sentar nesse puff. Me dá aí aquele puff, Diogão. Se eu sentar nesse puff, porque eu tô pensando em ter elegância com Petrônio. Já os meus convidados, todo mundo sentado ali, numa tacada do espírito. Eu quero sentar. Eu quero mostrar, porque imagina você ter todas as cores, qualidade, conforto. Deixa eu sentar aqui para mostrar a vocês que é elegante demais. É uma tacada dos puffs, tá? Você que tá aí montando a sua casa, para deixar seu ambiente muito mais chique, tá? Atacado dos puffs, Presidente Kennedy, e nós temos uma loja também no centro de Abreu Lima, do lado ali da Igreja Católica, 2 lojas para servir bem ao povo de Deus, tá? Portão, sapateiras, baús, tá certo? E agora a gente tá também com cabeceiras, cada cabeceiras linda de cama, e você pode acessar o nosso atacado dos puffs através das redes sociais, ou ligar 988482261. Atacado dos puffs, essa é a dica para você. Um abraço a esse casal maravilhoso que me recebeu com tanto carinho, tá bom? Atacado dos puffs é a dica para você. Amanhã aberto até as 14 horas para servir a todo o povo de Deus aqui no estado de Pernambuco. Sentado no meu puff, eu vou pro intervalo. Daqui a pouquinho eu volto com muito louvor, adoração, e a gente vai com banda. Então, por favor, deixa eu tirar aqui meu puff, porque agora a Júnior vai encerrar esse bloco cantando. Vai, Júnior, com você, vamos embora. Vamos embora, vai. Toca. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, eu só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, eu perco dinheiro, amigo, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Estou
Vamos mais uma dica do ponto de ofertas. Agora eu estou no centro de Paulista, que é conforto para os seus pés, Pés e Companhia. Há 10 anos servindo ao povo de Paulista. Nosso telefone é o 3061-4593 ou 98466-1036. Essa é mais uma dica do ponto de ofertas. Eu falei Pés e Companhia, o conforto para os seus pés com quem entende do assunto. E vamos mais uma dica do ponto de Vamos mais uma dica do ponto de ofertas. Agora eu estou na cidade de Olinda. Quer comer bem? Doces maravilhosos, sobremesas maravilhosas? Evelyn Doceria Café, o seu mais novo ponto é aqui na cidade de Olinda. Lembrando que nós temos 2 endereços, Olinda e também na cidade do Paulista. A loja está localizada na Avenida Governador Carlos de Lima Cavalcante, número 3911, em Casa Caiada, Olinda. O telefone para contato é o 98504-7326. Evelyn Doceria Café para você. Vamos mais uma dica do ponto. Legal demais, nós estamos de volta marcando louvor, adoração do seu coração. Quero mandar um abraço para hoje ao pessoal de longe, viu? Quero mandar um abraço ao pessoal do centro de São Paulo ali, Conde de Sazeda, obrigado pelo carinho. Pessoal que acessou essa semana a nossa página oficial do Paradão Evangélico, muito obrigado. Ao pessoal da Conde de Sazeda também. Quero mandar um abraço também ao pessoal do Rio Grande do Sul, Portugal, Lisboa, meu irmão que está aí curtindo o Paradão Evangélico, meu irmão também de Miami. É só gente importada, né? Para o ano eu estarei aí também, tá certo? Um abraço a toda minha família abençoada. Eu quero mandar um abraço também ao pastor Ricardo, ele que faz parte das Assembleias de Deus no campo do Rio de Janeiro. Um abraço, ele ligadinho com a gente, aí mandando um abraço. E quero mandar um abraço também a todo o povo de Deus, também da Presbiteriana ali de Piedade, o pessoal que acessa sempre e nos assiste, tá bom? Um abraço. E quero aproveitar e falar de produtos regionais, tá? Você que quer comprar produtos do sertão, produtos regionais, tem queijo, coalho, queijo de manteiga, frios, carnes de bode, tá? Grãos, temperos, chás, erva, produtos naturais. Pensa no lugar, é o sertão bem pertinho da gente, aqui em Jardim Atlântico, é verdade. Você inclusive pode ligar para a nossa central, 99981-7319, ou acessar nossas páginas aí, produtos regionais. Tem aí a marquinha? Tem não? Então tudo bem, a gente fala aqui sem nenhum problema, tá? 99981-7319. Produtos regionais da melhor qualidade. Lembrando que a gente fica em Jardim Atlântico, Olinda. Um abraço a todos que fazem produtos regionais. Aumenta aí! Vamos lá, chegando, vai! Olha, eu quero agradecer de coração ao nosso Deus, porque Ele que promove novidade de vida todos os dias. E ter essa mulher cantando aqui no Paradão, eu fiquei muito feliz, porque essa semana ela esteve cantando aqui, eu acho que foi na segunda-feira, foi isso, Luísa? Na terça-feira. E eu fiquei tão emocionado porque o que ela falou através da sua boca na canção é o que nós precisamos fazer. Vem pra cá, Luísa, tá? Vamos dar essa alegria de estar comigo aqui. Eu vou até falar com ela antes, porque ela falou realmente o que eu precisava ouvir naquele dia.
Deus te usou, mulher. Eu precisava realmente ouvir aquele balbuciar da sua boca dizendo assim, Ele conta com você. E como é bom a gente saber que Deus conta conosco, que Ele nos dá a garantia de vitória. Vamos deixar logo as redes sociais, a Luísa Barro. Quanto tempo de ministério você já completou agora? 15 anos, é isso? 16 anos. 16 anos, louvando. Ministério louvando ao Senhor Jesus. É uma trajetória, né, de muitas percas e ganhos, mas até aqui o Senhor tem nos ajudado. E essa canção que o Senhor foi tocado por Deus naquele dia, chama-se Reaja. É uma canção do Rodolfo Magalhães e foi justamente um período do meu ministério, onde eu cheguei até o último, né, ao fundo de um poço, né, e o Senhor me presenteou com essa canção para cada dia eu poder reagir e dizer para as pessoas que muitas coisas é Jesus que faz, mas tem coisas que é você que tem que fazer. Aleluia. Eu fico muito feliz. Agora eu quero saber o seguinte, como você vai cantar nas igrejas? Qual é a canção que, além dessa que é nova, foi presente de Deus pra gente, mas o pessoal diz, Luísa, canta essa, qual é a canção que marcou a vida da Luísa, além dessa canção que o povo vai ouvir agora? Diz pra gente. Foi a canção Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão. Nós trabalhamos muitos anos ela, e também Jeová. É uma que canta também, ela é bem alta, que vai, Jeová, não soube o meu nome. Essa aí marcou na minha vida e marcou na nossa trajetória, mas agora a gente vem com viagem. Assim? E eu quero dizer uma coisa, eu quero também depois trazer a Luísa para contar um pouquinho do seu testemunho de vida. Olha, povo de Deus, para estar aqui de pé, a gente passa por cada estreito, né? Verdade, né? A gente passa por cada provação. E se a gente não tiver firme em rocha, a gente não suporta. Se você não tiver um alicerce na sua vida espiritual, uma base, se você não tiver a certeza de que você tem um chamado de Deus para a sua vida, você não vai suportar. A gente tem que entender que esses obstáculos que surgem, eles surgem para nos fortalecer. Então, cada obstáculo que eu vejo que acontece na minha vida, cada dificuldade, cada perseguição, cada situação, cada afronta, perseguição, calúnia, eu fiquei cadeirante em 2013. Então, assim, tudo isso eu glorifico a Deus por ter sido privilegiada por Deus de passar por todas essas provações e estar de pé até hoje aqui. E ainda mais andando, né? É verdade. Então, você não vai aguentar mais, ela vai voltar aqui. Vou convidar ela até para ir para o nosso templo da igreja também, contar o seu ministério um pouquinho. Mas agora, nessa noite, ela veio cantar. E ela veio nos dar esse presente de Deus para todos os nossos convidados que estão aqui ao vivo. Que você possa ser exaltado nessa noite. Que você, Deus, possa contar com o teu ministério. Que cada dia Deus possa contar com você. E que a causa do Senhor seja ganha em todas as áreas, tá? Então eu quero agora que o pessoal que está nos assistindo aí, aumente o som. Para vocês que estão aqui também. Escute a voz de Deus através dessa canção. Canta a música em nome de Jesus. Aumenta mais. É agora. Aleluia. Vai acontecer na terra inteira, vai se ouvir falar. Não é a tua família, algo parecido. É sobre a igreja de Jesus Cristo, que foi arrebatada, levada para o céu, deixando para trás este mundo cruel. Quem não se preparou vai ficar aqui.
coisa santa ia subir. Quem ficou, ficou. Quem subiu, subiu. Quem ficou, socorrou. Quem subiu a Deus a honra, a glória e o louvor. Enquanto a igreja santa recebe no céu a coroação de Deus vivo e fiel. Oh, mas quem não se preparou vai ter que enfrentar a tribulação que vai começar. Quem ficou, ficou. Quem subiu, subiu. Quem ficou, socorrou. Quem subiu a Deus a honra, a glória e o louvor. E naquele dia será lindo demais. Veremos o Senhor face a face. E Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Cantaremos. Santo, Santo, Santo é o Cordeiro que foi morto e reviveu. Santo, se você quer declarar nesta noite, declare com vocês. Aleluia. É o nosso Deus. Santo, só tu és santo. Deus e santo é o nosso Deus. Sem santidade ninguém verá a Deus. Sem santidade não entra no céu. Santificação, santificação pra morar lá em Sião. Sem santidade ninguém verá a Deus. Sem santidade não entrará no céu. Santificação, santificação pra morar lá em Sião. Tremendo e santo é o nosso Deus. Santo, só tu és santo. Tremendo e santo é o nosso Luísa Barros, eu quero desejar para você toda a sorte de Deus, filho. Eu quero dizer que Deus nos garante vitória. E tudo que aconteceu na vida da Luísa foi um projeto para ele estar aqui de pé. E é por isso que Deus une quem Ele quer, na hora que Ele quer e no momento que Ele quer. Muitas vezes nós fazemos planos, mas a resposta vem do Senhor Jesus, que nos garante vitória, nos traz uma certeza plena de que Ele está no controle de todas as coisas. Às vezes a gente quer que seja no nosso tempo, mas o Senhor diz que não é no nosso tempo, é no tempo dele. Às vezes um milagre que era para acontecer hoje, muita gente diz que tem que ser hoje. Não, aqui a gente não está naquela fila do McDonald's que pede a diligência dali. Aqui tem que ter preparação, não é verdade? Tem que ter uma preparação espiritual, tem que ter preparação. Eu acredito que o tempo da vitória de Deus, quando chega na nossa vida, o Senhor, Ele está numa posição como se Ele estivesse passando por provação, para que Ele não se glorie. Está fazendo a vida dele. É verdade. Então quero que você deixe suas redes sociais agora, para que você para convidar a Luísa Barros. Você é de Recife, Luísa? Mata. Sério? Você é da terra de Marcos Antônio? Ô, Glória, um abraço ao Marcos Antônio também. Vai voltar aqui. Eu queria ver você com ele cantando aqui os dois juntos, porque Marcos Antônio é o seguinte: no dia que ele veio no Paradão, só no YouTube lá a gente tem quase 17 mil seguidores com o Marcos Antônio. E eu falei pro Marcos o seguinte: o que Deus vai fazer na vida dele, ninguém vai entender. Porque o nome que foi chamado foi o nome Marcos Antônio. E muitas vezes Marcos quis sair do caminho do papai. Aí Jesus diz: não, você não vai, você é meu.
E aí Jesus refaz tudo de novo. E as pessoas não sabem do pessoal de cada um. E eu amo o Negão Abençoado. Ele vai estar de volta aqui na TV Mais PR, vai me dar a alegria de pisar no palco do Paradão. E eu quero convidar esses conterrâneos de São Lourenço da Mata, onde eu tenho todo carinho aí em São Lourenço da Mata, muita gente de São Lourenço da Mata. Manda aí as redes sociais da Luísa Barros. Pronto, no Facebook, cantora Luísa Barros, fica firme. E no Instagram, cantora Luísa Barros Oficial. No YouTube, vai lá e procura Luísa Barros. Tem aí o crédito dela, se quiser colocar, é bom, tá? Ela vai voltar para cantar daqui a pouquinho. E eu agradeço a Deus. Repete mais uma vez, Luísa, por favor. Pronto, no nosso Facebook, Barros, fica firme. Juntinho, gratuito, mas é ao vivo assim mesmo. Cantora Luísa Barros, fica firme. Ou cantora Luísa Barros, você vai encontrar rapidinho, é fácil. E no nosso Instagram, cantora Luísa Barros Oficial, tá certo? Tudo juntinho. E segue lá também, se inscreve lá no nosso canal do YouTube, Luísa Barros. Certeza, ó. E Luísa foi convidada ao Paradão, sabe há quanto tempo? Há 7 meses atrás. Você não sabe que ela correu para chegar no Paradão, mas não era o dia dela vir no Paradão. E ela disse, mas eu vou pisar no Paradão. Então eu quero desejar para você toda a sorte e bênção. Você vai levar daqui a pouquinho. E eu fico... Eu que sou grata ao Senhor por tudo, pela sua vida, pastor Batista. Eu sou grata, né, pela sua vida, por essa coragem. É muito difícil esse trabalho de mídia, esse trabalho de TV, de rádio. É muito difícil para o meio cristão. Né? Eu glorifico ao Senhor porque Deus tem dado essa graça sobre a sua vida. Essa coragem, essa fé. Olha, só Deus, essa misericórdia. Mas como você estava falando que tem tempo da vitória, então a gente pensa que é naquele imediato, instantâneo, né? De repente, lá atrás, que você fala que paradão, quem sabe se agora que é o momento de Deus mesmo, explodir esse Brasil todo. Agora, recebo, em nome de Jesus, recebo, ó, eu fico feliz, viu? E lembrando o seguinte, você disse o seguinte, tanto tempo do Paradão, que eu ouço falar do Paradão, são 25 anos de carreira. Não me diga nisso, hein, pessoal? Não, mas aí é exatamente aí o pessoal diz assim, mas o Paradão também, o pastor também estava bem magrinho, tem nem barriga. Hoje eu venho mais de preto, porque eu fico lá, sabe, Jerusa? Jerusa não, Luísa. E eu estou em ordem, eu não estou não, da figura está em ordem. Ó, senta lá, porque a gente vai agradecer a você mais, vai cantar daqui a pouquinho, tá bom? Um abraço a todo o povo de Deus em São Lourenço da Mata, tá bom? Quero mandar um abraço caloroso também ao pessoal daqui de Pertinho, Paulista Centro, o pessoal que está todo mundo assistindo a gente, muito obrigado pelo carinho, pela audiência, tá? E quero mandar um abraço também agora ao meu amigo, antes de chamar o momento de reflexão, eu quero ter ele aqui na bancada também. Vem pra cá, Bruno, agradecer a Deus porque Deus é fiel, e ele vai contar também o que ele sentiu nessa noite de adoração, a consagração do Bruno Cruz aqui na cidade do Paulista, né? Depois que o seu papai foi para morar no céu, ele assumiu um batente que não é fácil, mas o Senhor prometeu e ele cumpre, ele capacita, ele dá cada dia mais inteligência, e o Bruno está aí, advogado, agora ele vai ser, sabe o que? Aquele defensor de causas impossíveis, ele vai interceder por você cada dia mais. Bruno, seja bem-vindo aqui no Paraná, rapaz. Amém, meu pastor, para mim é um motivo de felicidade estar aqui participando desse programa abençoado, que é um programa que entra na casa do familiar e vem trazendo bênção. E aqui trago uma saudação do Ministério IBE, onde faço parte, sou pastor, e todos estão lá ligados. Amém. Eu quero dizer que a consagração do Bruno foi uma bênção, tá? E com esse tempo de pandemia, a gente não podia fazer tanta coisa, mas eu quero dizer que quem esteve naquela noite, eu fiquei até surpreso, né? Preocupado, porque em tempo de pandemia a gente também tem que ser prudente, né? O seu papai, que tinha um programa aqui na nossa emissora, né? Fé e Obra, né? Programa maravilhoso aqui no início da TV Mais, que a gente só está com 8 meses de TV, e foi cometido pelo Covid-19. Mas eu louvo a Deus pela vida do Bruno, e quero dizer a vocês, irmãos,
onde você passar e ver aquele adesivo nos carros. Hoje eu passei na Avenida PE22, eu fiquei tão feliz, porque cada carro que eu via que tinha o nome de Bruno, eu buzinava, é isso aí! Sabe o que é isso? É saber que Deus tem que prometer. A bancada evangélica tem que aumentar aqui também, na cidade do Paulista. E os projetos do Bruno é maravilhoso. Evangelismo, trazer as cruzadas, para a gente trazer grandes cantores daqui para a cidade do Paulista. E ele disse, pastor, que dependeu de mim, estaremos juntos com esse projeto. E eu desejo para você, Bruno Cruz, toda sorte de bênção. Eu quero que você dê suas redes sociais, pessoal que acompanha o seu trabalho nas redes sociais, Bruno. Diz aí. No Instagram a gente está lá como PR Bruno Cruz .ofc. Tá aí. E no Facebook também, Bruno Cruz, está lá, fácil de achar. Amém? Vai ser um prazer ter você nas nossas redes sociais. E fico feliz, viu? Porque o Bruno andou demais, tem andado direto. Eu acho que a esposa dele nunca viu o Bruno andar tanto. Agora ele vai ficar light, tá certo? Porque ele vai para clube, ele vai para jogar pelada com o pessoal que eu já vi, várias fotos também. Ele vai para as casas junto, também pertinho do povo, sentir o amor de Deus e também ser evangelista como o pai, né? Foi um dom que o pai dele teve, que foi evangelizar o Brasil e o mundo, porque ele foi um evangelista de verdade, missionário, homem de Deus. Eu não sei se ele comeu macaco. Ele até perguntava ao pastor Saulo, pastor Saulo, o senhor já comeu macaco, ou cobra, ou timbu, ou tatu? Porque veio uma missionária essa semana aqui falar sobre missões. E teve que pagar preço. Eu sei que o pastor Saulo pagou preço nessa trajetória. Mas glória a Deus que ele está no céu e encontraremos ele no lindo coral. E eu agradeço a Deus pela vida do filho dele que estaremos junto aqui, tá bom, Bruno? Senta lá. Eu vou chamar o nosso pastor, tá certo? Amado de nossas almas também. Será futuramente um abençoado apresentador. Até esse desafio, quando eu convidei ele aqui, que eu vi ele cantando essa semana, eu digo, isso é a cara do Paradão. Esse daqui é a cara do Paradão. E aí ele disse, não, isso não é para mim não, eu digo, é para você, Jesus vai te capacitar. E eu fico feliz de ter o pastor Moab Holanda e sua esposa aqui com a gente, tá? E agradecer a Deus pela vida dele, que com certeza Deus vai capacitá-lo. E terá um programa aqui, se Deus quiser, na nossa emissora, para evangelizar Pernambuco e o mundo, porque estamos na internet. E a partir de agora ele vai cantar, vai louvar o nosso Deus e também vai agradecer a Deus por tudo que ele tem feito e vai levar um momento de reflexão agora. É um presente de Deus para mim, um presente de Deus para o povo de Deus. Roda a vinhetinha aí, momento de reflexão. Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. O desafio dele hoje foi duplo. Foi cantar junto com a banda, mas o ensaio foi pouco, não deu para pegar. Mas se tiver o clipe dele, William, prepara o clipe dele se puder, tá? Porque esse clipe é a cara do Paradão. É movimentador. Eu quero desejar para ele toda a sorte de bênção. Espero que nós possamos estar aqui unindo forças nesse ministério, tá? Da TV Mais PE Brasil, junto com a sua esposa, que é marqueteira toda, tá? Vendedora neta, é verdade. E também tem um ministério abençoador. Eu fiquei feliz por conhecê-lo também. E nessa noite a gente fica feliz, né? Porque Deus nos garante vitória e faz surpresa, né? Deus nos promove surpresa. Então que a palavra possa servir para o meu coração, para o povo de Deus que está nos acompanhando. É momento de reflexão com o pastor Saulo. Com o pastor Moab Holanda. Deus abençoe, pastor. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus essa noite. Que onde você estiver, esses louvores, esta palavra, ela possa entrar no teu coração e que o Espírito Santo possa ministrar em sua vida uma nova vida em Cristo. Quero deixar para meditação de todos aqueles que nos assistem nesse momento o Salmo 46. Esse salmo maravilhoso que fala sobre a fé perfeita em Deus. Nós estamos vivendo momentos difíceis,
Estamos passando por momentos de aflições, em que precisamos da presença do Senhor Jesus em nossas vidas para poder suplantar toda a força do mal, todo mal que venha se levantar contra as nossas vidas, contra cada um de nós que estamos aqui lutando neste mundo. O Salmo 46, versículo 1, ele começa dizendo que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos. Ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, a palavra diz que Deus está no meio dela, não será abalada. O versículo 4 diz que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. O versículo 5 diz que Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Esse salmo nos traz 3 ações de Deus. O Salmo 46 nos mostra 3 ações de Deus. A primeira diz que Deus é. A segunda diz que Deus está. E a terceira diz que Deus faz. Deus é o Senhor da nossa vida. O Salmo 46 diz que Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso abrigo, Ele é o nosso amparo, Ele é o nosso lugar forte, Ele é a nossa fortaleza. Quantas vezes nos sentimos fracos? Quantas vezes nos sentimos sozinhos? Quantas vezes nos sentimos aflitos e desesperados a ponto de que pensamos que não dá para continuar, não dá para permanecer da forma que está. Muitas vezes a pessoa pensa em desistir, pensa em parar na caminhada, diz que não tem mais jeito para a sua vida, não tem solução para a sua causa, mas a mensagem essa noite para você, eu quero dizer para você que Deus Ele é o teu refúgio. Na hora em que você precisa de alguém para lhe acolher, Ele está com os braços abertos para te acolher, para trazer em meio às lutas dessa vida, em meio às aflições dessa vida, bonança, trazer paz para a tua alma. Nós vemos também que a palavra diz que Ele está. Aleluia. Deus está na sua vida, Ele está na sua casa, Ele está na sua família, Ele está como grande fazendo parte dos teus bens, Ele está cuidando da tua alma, Ele está cuidando do teu filho, do teu esposo, da sua esposa, Ele está cuidando dos seus haveres, Ele está olhando para você com um olhar de amor, dizendo: filho, filha, vai em frente, prossiga, tenha fé, porque eu sou o Senhor e eu estou ao teu lado para te ajudar, eu estou ao teu lado para te socorrer, eu estou ao teu lado para te dar vitória, eu estou ao teu lado para abençoar a tua vida e fazer com que você se coloque de pé. Não desista, não pare. Deus está na tua vida agindo por tua causa. Em terceiro lugar, a palavra diz que Deus faz. E nós vimos no versículo 9 dizer que Ele faz cessar as guerras até os confins da terra. Que Ele quebra o arco, Ele corta a lança, Ele desfaz os dardos do adversário. Ele está trabalhando por você. Ele está fazendo por você aquilo que você não pode fazer.
E quando os nossos limites, as nossas forças, elas se esvaem, quando olhamos para um lado e para o outro e não vemos solução, nós temos que ter a confiança, a certeza que Deus está fazendo algo por nós e que jamais este Deus desiste de nenhum de nós. O prazer do Senhor é que você esteja de pé. O prazer do Senhor está em mudar a tua história por inteiro, fazer com que você veja o que Deus tem preparado para a tua alma, o que Deus tem preparado para a tua vida, o que Deus tem preparado para o teu amanhã. A palavra diz que o choro pode durar até uma noite, mas que pela manhã vem o amanhecer. E que nesta noite você possa entender que amanhã o Senhor, Ele está visitando a tua causa. Que no amanhecer da tua vida, não importa se o choro dure toda essa noite, o Senhor está trazendo para você resposta. Ele tem resposta para a tua causa. Ele tem resposta para você, aleluia, nos teus haveres. Ele toma conta de tudo. Tudo está no controle de Deus. Não tem como fugir da mão de Deus. O salmista, ele disse: elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Ele faz uma pergunta. Ele olhava para um lado, olhava para o outro. Talvez você esteja também dessa forma, olhando para a situação da sua vida, para tudo que você tem enfrentado, para as dificuldades do seu dia a dia, e você muitas das vezes não vê saída e nem solução, mas o salmista disse: olha, não importa o tamanho da luta, não importa o tamanho da dor, não importa o tamanho da perca, eu sei que o meu socorro vem do Senhor, porque, aleluia, o Senhor tem a resposta para tudo aquilo que o homem não pode fazer. Aonde você não pode chegar, Deus pode chegar. E a palavra diz no Salmo 46 que Deus está no meio. Faça de Deus o centro para a sua vida. Coloque Deus em primeiro lugar. Coloque Deus no centro da tua casa, da tua família, do teu coração, da tua alma, porque Ele tem propósito de vida para você essa noite. Ele tem propósito de mudança para a tua vida essa noite. Então, descansa no Senhor e creia que Deus é o teu refúgio, é a tua fortaleza, é o teu lugar forte. Ele é o Altíssimo, é aquele que pode te abençoar e mudar a tua história, em nome de Jesus. Aleluia. Ele muda a história. Ele mudou a nossa história. Ele quer mudar a sua história nessa noite. Eu não sei como você está do outro lado, mas eu quero te dizer que o Deus que nós servimos, Ele muda a história. Ele vira a página da tua vida. E Ele fez promessa na minha vida e na vida deste homem. E eu sei que Deus vai fazer na sua vida. Aleluia. Eu sei que Ele tem promessa para você lá de trás. Mas o tempo não é meu nem é seu, é do Senhor. E o tempo é hoje. É o tempo da promessa. É o tempo chamado para aqueles que adorem em espírito e em verdade. Acontece, não falha, não muda, continua de pé. O que Ele escreve não falha. Não é verdade, pastor Moá? É mesmo assim. Quero que você ainda há esperança. Ainda há esperança. Por isso que nós estamos aqui. Glória a Deus. Por isso que Deus ainda tem promessa. Somos fruto da misericórdia É dele. verdade. Vamos deixar as redes sociais do pastor Moá, as pessoas que vão acompanhar esse programa, esse homem de Deus, que vai estar vindo direto agora. Você vai ver ele direto. E ele ainda diz mais: eu não sei ser ainda apresentador, eu não sei, mas o Senhor capacita, viu? É cantor. Daqui a pouco eu vou botar o clipe dele, é maravilhoso. Vamos deixar as redes sociais, vamos lá. Vamos lá. O Instagram, Moab Holanda. O Facebook, Moab Arthur de Holanda. E no YouTube, Moab Holanda. Ótimo. Visite lá. Corre lá, tá certo? Visita também. Quanto tempo de igreja, pastor? Eu nasci no Evangelho. Ah, é? Nasci no Evangelho. Vou fazer agora uma idade boa. Você não quer dizer sua idade, né? Eu conheço cristão, né? Tudo bem, glória a Deus. Deixa eu dizer uma coisa, eu tenho 9 anos de ministério como igreja. Ele tem mais, porque eu também fui chamado no ventre da minha mamãe, né? Mas com igreja, você é à frente da comunidade, quanto tempo lá?
como pastor da igreja, vou completar 3 anos. 3 anos. Mas glória a Deus. Nós servimos ao Senhor desde de auxiliar até agora como pastor. Então, é uma carreira muito extensa. É verdade. Não é? Qual a igreja? Diga pra gente. É Assembleia de Deus Ministério Madureira. Madureira, o pessoal de Madureira. Nova Descoberta. Nova Descoberta. Quero aproveitar, já que ele está aqui, ele está falando da Assembleia de Deus, de Madureira. Eu quero mandar um abraço também para o pessoal da Igreja Metodista de Nova Descoberta. Tantos anos faz que eu não piso ali em Nova Descoberta, na Igreja Metodista também. Agora o senhor tem um motivo para chegar lá, Tem um motivo, agora eu vou lá visitar esse povo. Vou na Assembleia de Madureira, depois eu dou um pulinho lá na Metodista. Eu sou fruto também da Igreja Metodista, tá? Eu sou filho da Igreja Metodista, Amém. Passei pela Batista e Deus me chamou para estar com a Cristo Reina. Eita missão árdua, eita missão que não é fácil, mas Jesus garante vitória. Meu pastor, daqui a pouquinho eu vou chamar o seu clipe e a gente vai com banda ao vivo, mais ao vivo. Vamos embora, chama de banda, vamos, toca aí, vamos embora, meu filho. Aleluia. Onde você estiver nesse momento, seu coração é o Espírito Santo de Deus a deixa uma mensagem dessa gloriosa. O Espírito Santo de Deus continuará falando com você. Feche a porta, chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detém se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem, é Ele mexendo no secreto da gente, no lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Tua
presença é essa. Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente, Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Gravaram o CD, vocês têm música autorais? Autorais sim, mas gravação bem moral. Não, e o que está faltando? O que está faltando para vocês gravar esse CD? Eu acho que é melhor vocês fazerem o seguinte: bota o joelho em torno, tá? Porque esse tempo não pode mais esperar. Outras pessoas precisam conhecer o talento de vocês também. Já tem música autorais. Agora ensaia aí, bota pra... Eu quero fazer o lançamento com vocês aqui, se Deus quiser. Tá certo? Desejo para vocês toda sorte de bênção, viu, Jonas? E que cada dia mais a gente possa estar junto, falando do amor de Deus e aprendendo mais da causa dele, que é nobre, né? Eu sou apaixonado por essa obra. Cada dia mais, com cada afronta que existe, dá presente de Deus para nossas vidas, tá? E quero em breve saber que vocês estão viajando, fazendo o trabalho de vocês, e que vocês não desistam do propósito, tá? Eu sei que venda não é fácil, né? E sai, dias retornados, mas o Senhor é promessa na vida de vocês, tá bom? Muito obrigado a vocês, tá? E vai voltar mais vezes aqui, né? E se Deus quiser, eu quero fazer uma live com vocês também, né? Glória, amém? Glória a Deus, tá bom? Daqui a pouquinho a gente vai agradecer e tem um desafio daqui a pouquinho para ela, que é a Luísa Barros, que não é a Jerusa Barros, tá? É Luísa Barros. Eu quero aproveitar e mandar um abraço para Jerusa Barros. Esteve aqui comigo há um mês atrás, mulher de Deus, viu? Cantou demais, tá? E um desafio para ela fazer ao vivo encerrando esse paradão junto com a banda. A Luísa vai cantar um hino que você que está do outro lado aí fica só orando, porque vai ser promessa de Deus. Eu quero aproveitar e falar também do Armazém Laje Central. Vai construir e reformar? Há 22 anos está aí o armazém que realmente tem crescido a cada dia. Na PE22 a gente tem Gorete, ela é mais conhecida do que o armazém dela, né? Perguntando do armazém da Gorete, todo mundo sabe, né? Lá você encontra de teto, hidráulica, tudo, viu? Armazém Central, Laje Central da Gorete, tá? É um armazém completo. Amanhã está aberto até às 14 horas, aqui na PE22. Quando você for construir e reformar, tem que ser um armazém Laje Central, tá bom? Na PE22, tá bom? E quero aproveitar também e falar da oficina Paulo Amarelo. Quer fazer a revisão do seu carro, você que quer novidade também, vai viajar, então precisa fazer aquela revisão e falar com o Moisés, tá? Moisés é um profissional, já está no mercado há mais de 18 anos, com sua oficina mais de 9, e eu fico muito feliz ao Moisés, tá bom? Não esquece, oficina de Paulo Amarelo, Nagueiros, bem pertinho do antigo Casa Blanca, tá? Quando você for fazer a manutenção do seu veículo, passa na oficina de Paulo Amarelo, tá bom? Um abraço e quero chamar agora mais uma vez ela, que canta e com certeza te encantou do outro lado com a promessa de Deus.
Luísa Barros, mais uma vez, levando ao nosso Deus. Solta o som, Tiagão. Vamos de Luísa, vamos embora. Às vezes a vontade é de desistir, jogar tudo para o alto e não viver mais. Desejar é o impossível, já perdeu o equilíbrio, mas o impossível é Deus quem faz. Já parou pra ver em coisas que só Deus pode fazer por você, mas é analisando que percebo que tem coisas que você precisa resolver. Vai pensar se precisa reagir. Não despreze a oportunidade que Deus tem pra ti. Reaja, aguenta mais um pouco, esse tempo vai passar. Reaja, não fica aí parado vendo tudo desmoronar. Reaja, esse é o tempo que Deus está te ensinando a sobreviver. Reaja, Deus está com você. Não é tempo de você parar, é tempo de você reagir. Já parou pra ver em coisas que só Deus pode fazer por você, mas é analisando que percebo que tem coisas que você precisa resolver. Mas veja, você precisa reagir. Não despreze a oportunidade que Deus tem pra si. Reaja, aguenta mais um pouco, esse tempo vai passar. Reaja, não fica aí parado vendo tudo desmoronar. Reaja, esse é o tempo que Deus está te ensinando a sobreviver. Reaja, Deus conta com você. Alô, você ligadinho na programação. Vamos mais uma dica do Ponto de Ofertas agora. Eu tô no bairro do Cordeiro. Falou em persianas, cortinas, box com qualidade, toque de classe. Nosso endereço é Avenida General São Martins, 396, aqui no Cordeiro. E o nosso telefone é o 3224-4777, 3224-4777. Essa é mais uma dica do Ponto de Ofertas. Eu falei toque de classes, persianas e cortinas com qualidade pra você.
E vamos mais uma dica do ponto de oferta. Quer encher o carrinho sem gastar muito? Vou te dar uma ótima dica. Hiper barato. Nós temos 2 endereços para servir bem a você. Em Garaçu, loteamento Agamenon Magalhães. E também Paulista, aqui no Engenho Maranguape. Lembrando que os nossos disque entrega está aí na telinha. Essa é mais uma dica do ponto de ofertas. Eu falei hiper barato para você. E vamos mais uma dica do ponto de ofertas agora. Eu estou na cidade do Paulista, tem gráfica. A partir de agora, você vai encontrar tudo em um só lugar. JB Silk. A JB Silk Sign está localizada na Rua Canoas, número 44, loja de número 8, no posto PG. O posto PG se localiza logo após o Shopping Northway, sentido Abreu e Lima. O nosso telefone é o 3371-1562. JB Silk. Para você. E vamos mais uma dica do ponto de ofertas. Eu estou na cidade do Paulista, Pau Amarelo. Quer madeira com qualidade? Vou te dar uma ótima dica. Madeireira Vale do Forte há 20 anos, servindo ao povo de Paulista. Estamos na Avenida Cláudio Gueiros Leite, 5430, bem ao lado do Forte Pau Amarelo. E o telefone contato é o 3435-2122. E a gente divide em quantas vezes um cartão? Em 10 vezes sem juros. Madeira com qualidade, há 20 anos, tem que ser Madeireira Vale do Forte para você. E vamos mais uma dica do ponto de ofertas. Agora eu estou em Paulista. Quer baterias com qualidade? Paulista Baterias. Aqui você encontra tudo em um só lugar e multimarcas. Pessoal, ficamos aqui em Jardim Paulista Abaixo, próximo ao núcleo da Polícia Militar, local bem conhecido. Nosso telefone de entrega é o 3372-6212 ou o WhatsApp 988-15-5294. Ligou, chegou. Paulista Baterias. Legal demais, você de volta marcando louvor, adoração do seu coração. Aumenta o seu Tiagão, é sexta-feira e não é dia do Paradão, é Paradão aí ao vivo pra você. Eu quero agradecer de coração a todo o povo de Deus que está do outro lado e que me deu essa super audiência essa semana, também no nosso Instagram do Paradão Evangélico aí, tá? E lembrando que eu quero mandar um abraço ao pessoal do Shopping das Nações. Você tem seu pet, você sabe, né? Agora o mês de setembro está chegando e a gente terá um programaço, tá? Que é o Pet Mania, um programa que vem aqui para TV Mais e a gente vai ficar muito feliz com o Shopping das Nações. Um shopping para o seu cão, para o seu gato, tudo em um só lugar, é verdade. No Shopping das Nações você encontra tudo, vacina para o seu cão, você encontra roupinha para o seu cachorro. Olha, pensa num lugar abençoado, é verdade? Tudo para o seu pet. Olha, eu nunca vi um pet ter tanto carinho ultimamente, tá? E o Shopping das Nações chegou na Gueiros para conquistar você, tá? Então o Shopping das Nações é nosso parceiro também, está conosco. Lembrando que amanhã fica aberto até meio-dia, tá? O Shopping das Nações fica próximo ao nosso Forte de Pau Amarelo, tá bom? Você que está em Paulista, quer comida para o seu cão, para o seu pet, não deixa de passar no Shopping das Nações, tá bom? Uma ótima dica para todo o povo de Deus, tá bom? Quero mandar um abraço caloroso também ao pessoal aqui de Olinda. Muita gente acessou essa semana, vem dando essa semana para cá de Olinda. Um abraço ao pessoal do Rio Doce, carinho especial pela cidade de Rio Doce também, né? Quero mandar um abraço a todos os vereadores da Câmara Municipal de Olinda, onde meu papai passou aí 44 anos de Câmara Municipal de Olinda. Um abraço a todos os vereadores também que estão aí da cidade de Olinda, tá? Quero mandar um abraço também da pizzaria do NEM, né? Que agora será o sertanejo, né? A pizzaria do NEM tem pratos regionais da melhor qualidade, picanha, aquela menina. Amanhã é o dia de você comer bem, olha, tá aí, ó, o sertanejo, tá? O restaurante e pizzaria 3129-4355. É impossível você não comer bem aqui no Paradão, é impossível, tá bom? É impossível não ver esses dois aqui, é impossível, tá certo? O sertanejo, tá? 3129-4355 é o nosso WhatsApp de entrega, 992-2980, tá? O sertanejo pra você, tá bom? Quero mandar um abraço também à Ótica Lumion Ótica, tá? Amanhã
Estamos agora com a nossa ótica de volta aí, né? Um abraço ao pessoal da Lumina Ótica, também para 22, tá? Armações nacionais, importadas, tudo para você entregar sua receita numa casa séria, que vai até você, tá? Ele chega e vai até você. Só acessar e ligar 9197-7611, fazendo mais para ver você ver melhor. Com a visão não se brinca, tá? A visão você sabe, você tem que chegar lá com a visão boa, né? Então um abraço para o pessoal da ótica Lumina Ótica, tá bom? Muito obrigado. E quero agradecer mais uma vez aos meus parceiros novos, tá? Ao Pepete Moto Peças, tá? Quero agradecer ao Produtos Regionais e quero agradecer também a Abreu Lima Carnes, tá? No centro de Abreu, antigo Pátio da Feira, carne amanhã até as 14 horas. Um abraço a todos os de Deus. E agora vem um desafio maravilhoso para a gente encerrar. Pastor Moab, a gente não conseguiu botar seu clipe no ar, mas não vai faltar não, meu filho, porque eu vou tocar aqui no Paradão, tá certo? Glória a Deus, o programa é assim, tá certo? Eu quero agora um desafio para a gente encerrar essa noite maravilhosa, tá? Com os meus convidados, eu quero agradecer, mostra ali aquela bancada de mulheres lindas sentadas ali, só observando os maridões sentados ali, a esposa do Bruno, a esposa também, a esposa do nosso amado Moab, tá ali também. Essa aqui é a marqueteira, ela trouxe o óculos para mim, pastor, não trouxe não, trouxe ou não trouxe? Trouxe, Silvia? Você trouxe ou não? Você trouxe ou não trouxe não? Mas ela vai trazer, né? Tudo bem. Mostra para ela que ela não é vergonhosa não, minha gente. Vou falar tanto dessa mulher aqui, com certeza, tá? Mas ela vem na próxima, ela vai trazer para mim, tá certo? E fico muito feliz, tá? E quero agradecer também a você que nos deu essa audiência, tá? Lembrando, continue orando pelo Ministério do Paradão Evangélico, TV Mais Brasil, aqui direto dos estúdios na TV em Paulista, e a você que continua sempre orando pelo nosso ministério, tá bom? O grande desafio aí, obrigado Deus, obrigado mundo, obrigado a você que continua orando. Um final de semana maravilhoso, domingo estaremos aí na Cristo Reina, na P15, domingo agora é Santa Ceia do Senhor, um culto maravilhoso para a honra e glória do nosso Deus. Vamos embora, Luísa, vamos cantar junto com essa banda ao vivo. Qual é o desafio? Porque ele vive. Agora, eu gostaria de vir. Eu queria convidar uma pessoa para tocar junto com a gente. Será que ele pode, ele deve. Quem é que você vai chamar? Ele é de Paulista. É de Paulista? É o Bruno. Salival. Bruno, vamos fazer a Santa, vamos lá, meu filho, vamos lá. Fazer uma misturinha de Santa aqui. Antes da Luísa cantar, eu quero agradecer a Olifrios. Tá? Se possível, Leila, prepara aí o VT da Olifrios. Sabe por quê? Porque a gente tem que dar honra que nos dá honra. E esse empresário hoje, ele veio só fazer a manutenção ele mesmo nos ar-condicionados da nossa empresa. Ninguém encontrava o defeito, mas o senhor Jorge, homem de Deus, disse: hoje vai ter Paradão. E vai ser no frio. Tem gente hoje que quer aguentar o frio aqui. Então, quero agradecer a Olifrio, uma empresa séria, de fios, de ar-condicionado, câmeras frigoríficas, tá? Olha, vale a pena você botar balcões de frios. Um abraço a toda a direção com o senhor Jorge, tá? Olifrios, tá bom? Um abraço mesmo de coração. Desejo para essa empresa toda sorte de bênção, tá, Jorge? Que a gente possa ir junto aí nesse grande desafio com o Paradão Evangélico, tá certo? Tá certo? Vamos embora cantar, se alegrar. Obrigado a Olifrio. Solta aí o desafio. Banda, Bruno e Luísa Barra para encerrar. E quem? E Jonas, Banda, Luísa e Bruno. Vamos embora. Vamos
salvar.